Pessoal, tudo bem? Me chamo João Vitor da Silva Cruz e estarei apresentando um trabalho para a disciplina de Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. E o meu trabalho é para falar um pouquinho sobre a doença do trabalho em relação à doença profissional, com um pouco de diferenças, semelhanças, e, claro, trazendo um pouco de exemplificações para ficar mais fácil esse entendimento. Então, primeiramente, falando um pouquinho da doença do trabalho, a doença do trabalho, como o nome já diz, é algo que está envolvendo o trabalho em si. E essa doença é definida como uma doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com ele se relaciona diretamente. Ou seja, é algo que está mais em volta das condições do trabalho, das condições daquele ambiente de trabalho, e que se relaciona diretamente com ele. E essa doença é uma doença que surge devido à exposição do trabalhador a algum tipo de má condição inerente ao ambiente de trabalho. Então, quando a gente está falando de doença do trabalho, esse trabalho é mais em relação ao ambiente e às condições que aquele ambiente está trazendo ao trabalhador. E que não necessariamente esteja relacionado com a profissão em si. Ou seja, você pode estar lá no ambiente, ter uma profissão aleatória ao que você está sofrendo, e mesmo assim está sofrendo. Vou trazer um pouquinho mais na frente a exemplificação. Mas é só para entender que doença do trabalho, o trabalho não está relacionado à profissão do seu trabalho, e sim ao ambiente daquele trabalho. Um exemplo disso, que eu tentei trazer o mais dinâmico possível, é numa oficina. E nessa oficina tem João Vitor, Gabriel e Paula. E eles trabalham nessa oficina, e essa oficina produz peças, e essas peças são produzidas por meio de serviços como soldar, esmerilhar e serrar. E todos esses serviços, eles causam bastante ruído a toda a oficina. Então, mesmo que João Vitor trabalhe na administração, Gabriel trabalhe no setor comercial e Paula trabalhe diretamente na produção, ou seja, ela quem está lá esmerilhando, soldando e serrando, todos eles estão sentindo dores por conta do ruído. João Vitor já está quase surdo, Gabriel está começando na surdez e Paula também. Então, a doença que João Vitor e Gabriel estão sentindo não tem nada a ver com a profissão deles. A de Paulo até tem a ver, mas a de João Vitor e Gabriel não tem a ver. Ou seja, por conta que João Vitor está no setor administrativo e mesmo assim está tendo problemas com ruído. Só que o ruído está sendo produzido lá na parte de Paulo. Então não tem a ver com a produção de João Vitor, tem a ver com a produção de Paulo. Mas mesmo assim ele está sofrendo. Então esse ruído está impactando todo o ambiente de trabalho. E por conta disso, é uma doença do trabalho essa surdez, essa má audição que está impactando João Vitor e Gabriel, que não tem nada a ver com a profissão deles, tem a ver com o trabalho, com o ambiente de trabalho e com a condição que o ambiente está relatando. Entendido isso, a gente pode ver algumas medidas de prevenir essas doenças de trabalho. Como é uma doença que está impactando todo o ambiente, uma forma de prevenir é com o uso de EPIs e EPCs, por conta que não é necessário, não é só a profissão que está lá sofrendo com aquilo, é todo o trabalho. Então, usar um EPI pode barrar esse ruído. Usar um EPC para dizer que tem uma placa com bastante ruído, informando que é para usar o EPI a partir daquele momento. Então, é uma medida de prevenir. Assim como uma medida de prevenir melhorando as condições do ambiente de trabalho, já que é uma doença referente ao ambiente de trabalho. Então, como seria? Colocar mais paredes isolantes para que barre esse ruído, ele não chegue aos outros setores, e dentre outras formas. Mas, basicamente, melhorando o ambiente e usando EPIs e EPCs. Uma coisa difícil, né, nesse caso, no setor administrativo e comercial, por exemplo, é que teriam que usar o EPI do fone, ou o fone auricular ou o fone, né? E como esses setores falam bastante com gente, com pessoas, poderia ser difícil essa comunicação. Por isso que talvez a EPI não fosse tão bom nesse caso, e o melhor caso fosse melhorar as condições do ambiente de trabalho, deixar mais separado esses dois ambientes, o ambiente da produção e os ambientes administrativos e comerciais, para que não chegue até esses dois, e também melhorar o ambiente da produção também, para que esse ruído também não impacte muito na Paula. Mas a Paula já poderia usar um EPI, né, como o fone, já que ela estaria só mais na produção. Então,
Doença do trabalho, doença referente ao ambiente e às condições do trabalho, não necessariamente a sua profissão. Porém, quando a gente vai olhar para a profissão, a gente tem a doença profissional, que essa doença, ela sim estará sendo uma doença adquirida ou desencadeada em função do exercício do trabalho relacionada àquela atividade. Ou seja, é uma doença que surge as características da profissão em si, não mais do ambiente, mas da profissão. E um exemplo disso é, por exemplo, pegando a mesma ideia da oficina, que apesar de João Paulo e Gabriel sentirem dores em relação ao ruído, que está impactando todo o ambiente, apenas Paula está sentindo dores de visão, porque ela trabalha na cabine fechada quando vai soldar, e naquele momento da solda, ela está começando a ter dores de visão, porque a sola espelha uma luz muito forte. Já João, que além de dores de ruído, dores do ouvido, provavelmente do ruído, reclama também de dores de dedos e mãos. Isso por conta que ele está digitando muito. Ele está digitando demais, tem só ele no setor administrativo, está digitando sem parar e sem pausas. Então, ele está tendo lesões por esforço repetitivo, que tem esse nome, né? E a sigla é LE. E então, assim, agora não é só mais uma coisa ampla, coletiva do ambiente, é uma coisa mais individual da profissão. Então, apesar de todo mundo se ter ruído, só o Paulo que está vendo tendo reclamações de dores na visão. Por quê? Porque só ela que trabalha naquela profissão da solda e só ela que está tendo contato com a luz. Até porque a cabine está fechada. Se a cabine estivesse aberta e a luz estivesse impactando a todo o ambiente, aí poderia ser uma doença do trabalho. Mas não, como está fechada e está impactando apenas Paula, é uma doença da profissão. Assim como o João. Paula não sente dores de digitação, até porque a profissão dela não precisa digitar. E não é porque João vai digitar que todo mundo vai sentir. Então, é uma doença mais da profissão de João e mais individual, e não relacionada ao trabalho. Então, essa é a diferença da doença profissional e trabalho. Enquanto ao trabalho vai englobar todo um ambiente e vai ser devido a mais condições daquele ambiente, é, a doença profissional é uma doença inerente à profissão. E, às vezes, a doença profissional, você pode ter uma boa condição de trabalho. Você pode ter um ótimo ambiente de trabalho. Porém, mesmo assim, você vai sofrer aquela doença por conta que a doença, a profissão já vai estar submetida àquela doença. Claro que tem formas de evitar ou reduzir esses impactos, né? Também, como medida, tem os EPIs. Por exemplo, Paula, ela pode usar o óculos, a, a viseira, o óculos de solda para prevenir e barrar essas luzes. Mas e se ela não estiver utilizando? Que é o que acontece muito em doenças profissionais. É a negligência do trabalhador referente aos EPIs, as medidas de controle. Aí já fica mais difícil, né? Então, um jeito seria incentivar esse uso e demonstrar por que utilizar. Assim como fiscalizar se os EPIs estão realmente adequados, realmente estão bons para o uso, e pode ser que o óculos não barre a luz, então é necessário ver isso, ter bons EPIs, EPIs com a validade correta, com o funcionamento correto. E agora, em vez de melhorar apenas o ambiente, melhorar principalmente o ambiente, como melhorar a doença do trabalho, pode ter outras medidas mas mais relações na profissão em si. Por exemplo, João, que digita muito, o ideal seria fazer pausas a cada 25 minutos, pausa de 5 minutos, fazer uma ginástica laboral na própria empresa, ter essa ação, para que tenha esse momento de descanso, esse momento de exercício dos dedos, e não fique só naquele esforço repetitivo, mas já é uma coisa mais da profissão em si, né? Essa medida de controle, porque, por exemplo, Paula, ela mesmo que ela fique muito tempo soldando, ela não sente muito essa dor nas mãos. Então, a ginástica laboral voltada para as mãos não seria tão bom. Para ela seria bom uma forma de postura, que ela também poderia, por estar muito agachada, por estar soldando sentado, por estar muito em pé, pode vir esse esforço na coluna dela em si. Então, é uma coisa mais voltada à profissão em si, mais individual, já que já no trabalho é uma coisa mais coletiva, melhorando o ambiente como um todo, melhoraria praticamente todas aquelas doenças do ruído, por exemplo. Então, essas foram as diferenças, esse foi o meu vídeo de diferenças entre a doença profissional e o trabalho, e espero que tenha servido, tenha sido útil para tirar quaisquer dúvidas e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado.